Título V das penas. Capítulo I das espécies de pena. Art. 32. As penas são: redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. I. Privativas de liberdade. Segunda, restritivas de direitos. Terceira, de multa. Seção I das penas privativas de liberdade, reclusão e detenção. Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, considera-se: redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Regime fechado: a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. B. Regime semiaberto: a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. C. Regime aberto: a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Segundo, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Terceiro, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Quarto, o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Incluído pela Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003. Regras do regime fechado. Art. 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, o trabalho será incomum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceiro, o trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Regras do regime semiaberto. Art. 35. Aplicar-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, o trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Regras do regime aberto. Art. 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, o condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Regime especial. Art. 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste capítulo.
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Direitos do preso art. 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Trabalho do preso art. 39. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Legislação Especial art. 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos arts. 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Superveniência de doença mental art. 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Detração art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Seção 2ª das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos art. 43. As penas restritivas de direitos são: redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998, e prestação pecuniária, incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, segunda, perda de bens e valores, incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, terceira, limitação de fim de semana, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984, quarta, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, incluído pela Lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998. V. Interdição temporária de direitos, incluído pela Lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998. Sexta, limitação de fim de semana, incluído pela Lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998. Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998, e aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998, segunda o réu não for reincidente em crime doloso, redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998, terceira. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998, primeiro, vetado, incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, segundo na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos, incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, terceiro se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, quarto a pena restritiva de direitos convertir-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão, incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, quinto sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, conversão das penas restritivas de direitos art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998, primeiro a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, segundo no caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, terceiro a perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, quarto, vetado, incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998, primeiro a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, segundo a prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, terceiro as tarefas a que se refere o primeiro serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, quarto se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, art. 55, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, interdição temporária de direitos, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 47. As penas de interdição temporária de direitos são, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Quarta, a proibição de frequentar determinados lugares. Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998, v. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Incluído pela Lei nº 12.550, de 2011, limitação de fim de semana art. 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Seção terceira da pena de multa art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 10 e, no máximo, de 360 dias multa. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.
Primeiro, o valor do dia multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, o valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Pagamento da multa art. 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, a cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando, incluído pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Aplicada isoladamente, incluído pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. B. Aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos, incluído pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. C. Concedida a suspensão condicional da pena. Incluído pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família, incluído pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Conversão da multa e revogação, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1°.4.1996, vide ad 3.150, primeiro, revogado pela Lei nº 9.268, de 1°.4.1996, segundo, revogado pela Lei nº 9.268, de 1°.4.1996, suspensão da execução da multa art. 52. É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Capítulo 2º da Cominação das Penas. Penas privativas de liberdade art. 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Penas restritivas de direitos art. 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a um ano, ou nos crimes culposos. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3ª, 4ª, v e 6ª do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no 4º do art. 46, redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998, art. 56, as penas de interdição, previstas nos incisos I e 2ª do art. 47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 57. A pena de interdição, prevista no inciso 3º do art. 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Pena de multa art. 58. A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do art. 44 e no 2º do art. 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.
Capítulo 3º da aplicação da pena. Fixação da pena. Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, as penas aplicáveis dentre as cominadas, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Quarta, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Critérios especiais da pena de multa. Art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, a multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Multa substitutiva. Segundo, a pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos incisos 2ª e 3ª do art. 44 deste Código, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Circunstâncias agravantes. Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, a reincidência, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, ter o agente cometido o crime, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. D. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. I. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006, g. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, h. Contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003, e, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido. L. Em estado de embriaguez preordenada. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, cuide ou induz outrem à execução material do crime. Terceira, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Quarta, executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Reincidência. Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 64. Para efeito de reincidência, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.
e não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, não se consideram os crimes militares próprios e políticos, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Circunstâncias atenuantes art. 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, ser o agente menor de 21, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, o desconhecimento da lei, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, ter o agente, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. D. Confessado espontaneamente, perante a autoridade. A. Autoria do crime, e, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Cálculo da pena art. 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, por último, as causas de diminuição e de aumento. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso material art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. Segundo, quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso formal art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Crime continuado art.
71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Multas no concurso de crimes art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Erro na execução art. 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no terceiro do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplicar-se a regra do art. 70 deste Código, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Resultado diverso do pretendido art. 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo, se ocorre também o resultado pretendido, aplicar-se a regra do art. 70 deste Código. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Limite das penas art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso de infrações art. 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Capítulo 4 da suspensão condicional da pena. Requisitos da suspensão da pena art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa, por 2 a 4 anos, desde que, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, o condenado não seja reincidente em crime doloso, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa, por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998, art. 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, art. 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana, art. 48. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. 2 graus se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente, redação dada pela Lei nº 9.268, de 1 graus.4.1996, a. Proibição de frequentar determinados lugares, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. B. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. C. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Revogação obrigatória art. 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. I. É condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, descumpre a condição do primeiro do art. 78 deste Código. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Revogação facultativa. Primeiro, a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Prorrogação do período de prova. Segundo, se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceiro, quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Cumprimento das condições art. 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Capítulo V do Livramento Condicional. Requisitos do livramento condicional. Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Quarta, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.
v. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016, vigência, parágrafo único, para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Soma de penas art. 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Especificações das condições art. 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Revogação do livramento art. 86. Revoga-se o livramento, se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, por crime cometido durante a vigência do benefício, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Revogação facultativa art. 87. O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Efeitos da revogação art. 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Extinção art. 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Capítulo 6 dos efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos art. 91. São efeitos da condenação, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Primeiro poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012, segundo na hipótese do primeiro, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012, art. 92, são também efeitos da condenação, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, redação dada pela Lei nº 9.268, de 1 graus.4.1996, a, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, incluído pela Lei nº 9.268, de 1 graus.4.1996, b, quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos.
incluído pela Lei nº 9.268, de 1 graus.4.1996, segunda a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado, redação dada pela Lei nº 13.715, de 2018, terceira, a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Capítulo 7º da Reabilitação. Reabilitação art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e segunda do mesmo artigo. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 95. A reabilitação será revogada, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.